Pessoal, como é que vocês estão, gente? Beleza? Então, gente, eu estou sendo atormentado por um pernilongo aqui, mas eu estou numa vontade tão grande de matar esse miserável, mas o bicho é liso. Gente, então é um prazer gigante estar aqui com vocês, né? A- a- Abrindo mais uma frente, né? Mais uma frente de batalha aqui com vocês do PV, turmas maravilhosas, né? Que eu amo, vocês sabem disso. Muita saudade de vocês, inclusive, né? E eu fiquei muito honrado de ter sido chamado pelo Alisson para trabalhar com vocês a parte de história da arte, né? Então, vamos à luta, né? Vamos à luta. Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, alguns exemplos de coisas que eu conheci, né? Eu quase chorei quando vi, eu quase babei, né? Então, ah, ah, não deixa de ser legal, pois. Mas lembrando que o Alisson me disse que vocês ainda não tiveram essa matéria, ou se tiveram, foi muito pouca coisa, né? Então, gente, nós vamos começar do zero. Nós já estamos na última, né? Na última, nos último terço do mês de agosto, vocês vão ter essa aula, né? Agora, dia 22. Então, nós temos que acelerar, tá? Então, o Alisson me autorizou a fazer aulas mais longas, tá, pessoal? Nós não vamos ficar aí limitados a 30 minutos, não. Eu vou tentar equilibrar, porque senão fica muito chato, né? Mas nós vamos precisar dar uma acelerada, tá? Então, hoje, a temática da nossa aula será a arte na pré-história, a arte na Mesopotâmia e a arte no Egito Antigo, tá, pessoal? Então, vamos acelerar, vamos ter que correr, tá certo, pessoal? Então, olha, a arte na pré-história. Na pré-história prevalece. É claro que a pré-história está dividida em fases, né? Paleolítico, neolítico, a fase final, que é a idade dos metais. Então, assim, é um período muito extenso, aonde você terá uma evolução muito significativa, tá? Mas o destaque ficará para pintura, escultura e as construções megalíticas, né? A arquitetura megalítica, já no período do Neolítico. Né? Então, as primeiras manifestações artísticas conhecidas são as pinturas rupestres. Né? As mais antigas obras de arte conhecidas são as pinturas rupestres. Eu quero lembrar vocês que, por serem obras produzidas no máximo, né? Assim, as mais jovens tem data de 5, 6 mil anos antes de Cristo. Então, como essas obras têm no mínimo 7 mil anos, é natural que o que tenha chegado às nossas mãos seja apenas uma fração, tá? Seja apenas uma fração do que efetivamente foi produzido. Então, ainda existem brechas, tá? Uma vez que foram encontrados ossos perfurados, e aí os arqueólogos levantaram a hipótese de que na pré-história você já poderia ter um instrumento musical similar a uma flauta. Não é de se estranhar se tivessem desenvolvido isso. Porém, nós dependemos aí da sobrevivência desse material, tá? Outro aspecto importante, gente, no que diz respeito à produção artística pré-histórica, é porque, por exemplo, quando você observa a pintura rupestre, nós temos duas temáticas sequências mostrando a vida cotidiana e caçadas, muitas caçadas. A maior parte das pinturas rupestres mostram caçadas, inclusive com o ser humano já acompanhado por cachorros, né? Então a gente sabe que a domesticação do cachorro é muito antiga. Do gato
só no Egito Antigo. Do cachorro, muito mais antiga, né, pessoal? Então, aqui nós temos o que os autores chamam, isso não é a caverna, tá? Mas é uma precisa reprodução aberta à visitação pública daquilo que os autores chamam de Capela Sistina da antiguidade, que é a caverna de Lascaux, lá na França. O nome enjoadinho, Lascaux, lá na França. A visitação pública é um pouco complicada, então o que eles fizeram? Reproduziram a caverna num local aonde você pode passear. Então, isso é uma reprodução perfeita do formato da caverna e das pinturas rupestres. Então, aqui um touro, aqui um cavalo. Antes da domesticação, esses animais eram comidos. Então, é bom para a gente ver o tamanho, né? Olha o tamanho. Não é uma. A gente olha a imagem isolada, parece pequenininha, né? E na realidade é um tamanho de uma imagem, né? Os caras dedicavam muito esforço para produzir isso. Lembrando que eles produziam pigmento, né? Que eles produziam. Agora estou menos muito a contraluz, tá, pessoal? Então é bom lembrar que eles demandou bastante esforço para a produção dessas imagens. Por isso, alguns autores, ou melhor, muitos autores, falam que a arte desse período ela tinha uma função religiosa, uma função que envolvia mágica, tá? Tem quem diga, não, eles produziam isso, porque os caras ficavam parados lá e vão produzir, vão dar vazão à criatividade, né? Então existe a teoria chamada arte pela arte, né? Mas o mais comum é a crença de que eles reproduziam nas paredes os animais que eles desejavam caçar. Tá? Então seria uma forma de promover algo, uma mágica, né? Uma proto-religião, aí é muito interessante. Então, a caverna de Lascaux, nós temos aqui também no Brasil. Na realidade, nós temos né? A pintura rupestre ela é bem distribuída pelo planeta. Tá? Nós temos bastante coisa no Piauí, mas o lugar mais preservado e com uma grandeza sensacional é essa caverna de Lascaux, né? Então, os homens, na medida em que nós tivemos uma última glaciação, os homens foram forçados a buscar um lugar para se proteger, então a caverna se torna um local apropriado, você passa a ter então o quê? Uma grande disponibilidade de um material altamente durável para você produzir a sua arte. Será que eles pintavam em outros lugares? Será que eles pintavam em tábuas de madeira? Pode até ser. Sobrevivem? Não, né? Então a gente conhece o que ficou na pedra. E dentro de caverna. Dentro de caverna protegido da chuva, protegido do sol, porque esse pigmento que eles produziam aqui, esse pigmento não é um pigmento altamente resistente, tá? Então esse pigmento ele tem que ser protegido. Então que sobrevive parede de caverna, tá? Uma coisa legal, meninos e meninas, é que nessas pinturas, por exemplo, lá no deserto do Saara, você tem cavernas que mostram a época em que o deserto era uma região amena, né? Aqui você vê imagens, por exemplo, de rinocerontes lanudos, né? Rinocerontes peludos que não existiam mais, né? Que já tinham desaparecido na Europa mais recente. Então, muita coisa, quando, na medida que você descobre, você abre um portal, né? Para conhecer melhor a história do homem primitivo, a própria evolução da biologia, né? Da fauna, da flora. Aqui, como eu disse a vocês, cenas de caçadas, né? Cenas de caçadas. Então, aqui, uma cena de caçada bem elaborada, uma figura maior e uma figura menor, talvez. Mas já vamos pedir a criança para caçar? É bem capaz, né? Porém, é bom lembrar que eles não tinham a ideia da perspectiva, e até na Idade Média, quando você desenha alguém pequeno, é porque essa pessoa está longe, né? Ao longo da Idade Média.
que o surgimento da perspectiva, né, que dá para nós uma ideia do tridimensional é só do Renascimento. Então, olha aqui uma cena muito legal, uma cena que é a coisa mais comum, tá, pessoal? A reprodução de uma caçada, tá certo, pessoal? Temos também reproduções da vida cotidiana. Olha aí o pessoalzinho aqui usando um saiote, né? É interessante aqui o uso desse saiote. Aqui aparenta ser uma mulher, eu falo isso por causa do peito aqui, né? E da barriguinha saliente, talvez esteja até grávida, tá? Olha a preocupação em mostrar os dedos. E aqui um cachorro, né? Um cachorrinho já firme e forte aqui sendo produzido, né? O famoso doguinho, né? O doguinho já estava aqui com a galera. E aqui sim, uma cena da vida cotidiana, né, pessoal? Vejam os cabelinhos aqui, né? Eu não teria cabelinhos, eu tô careca, né? Então, tá aqui essa reprodução de figuras humanas em cenas cotidianas, tá, pessoal? Outra imagem interessante daquela, né, como eu falei para vocês, da reprodução da caverna de Lascaux. Agora, vejam, meninos, é impressionante o tamanho desses desenhos. Olha o quão pequenininho o cara fica. Os caras devem ter amontoado pedra para subir, porque notem que está até bem no teto da caverna mesmo, a figura desses bisões europeus que foram caçados praticamente até a extinção. E aí você tem figuras que se sobrepõem. Vocês sabem o que acontece? Essa caverna ela foi habitada por gerações de homens primitivos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha aqui o cuidado desses touros primitivos e se sobrepondo aos touros, animais menores usando outras colorações, né? Sensacional. Então, há uma ideia, né, a tese mais comum dá a essa arte um teor de religião. Eles estão reproduzindo nas paredes aquilo que eles querem atrair para caçar, tá, pessoal? Claro que as fontes de informação são zero, né? São zero. Eu quero lembrar vocês que o balãozinho, sabe balãozinho? Aquela coisa tão comum nas histórias em quadrinhos, o balãozinho foi inventado no século XX. Acreditem vocês ou não, o balãozinho data do século XX. Tá? O balãozinho, eu era criança, era muito apreciador de história em quadrinhos, de gibi, do Mickey, do Pateta, do Zé Carioca, do Donald. Então, a gente acaba se informando, o Yellow Boy, a primeira HQ, as primeiras histórias em quadrinhos a usarem o balãozinho era o Yellow Boy. Aqui não tem balãozinho, então a gente não sabe o que é que eles estão falando, tá, pessoal? Aqui não é rabo não, viu? Não é o Goku, né? É o rabinho, né? Quem curte aí um Dragon Ball sabe o que eu estou falando. Não é o rabinho, provavelmente é o saiote que eles estavam utilizando. Tá bom, pessoal? Outra coisa, gente, é a escultura. A escultura mais famosa, mais antiga escultura conhecida é essa daqui, a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf, que é o cara que descobriu isso aqui. Tá? Vênus, deusa do amor, Willendorf, o descobridor. O Jefão, tá meio fofinha, né? A moça. E, gente, vocês entendem que isso é uma representação de uma mulher fértil, né? Então, o que nós percebemos aqui, né? Aqui já percebemos, você fica falando, né? O que tem aqui, né? Beleza? O quadris e o ventre largo, peitos grandes. O cara não se preocupou nem em desenhar uma carinha feliz, né? Tem nem cara, tem nem rosto, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é isso: quadris largos, ventre largo, peitos grandes. Isso aqui, meninos, era o ideal do que seria uma boa mãe, uma mulher reprodutora. Lembrem-se que até no Renascimento o ideal de beleza da mulher é da mulher gorda. A mulher gorda era a ideia da mulher saudável. Eu sempre falo para os meus alunos, isso aqui é uma figura idealizada.
Porque o homem da pré-história, ele vivia, tinha uma expectativa de vida menor do que 20 anos. Os homens na Idade Média viviam muito pouco, a saúde deles era precária. E muito provável, e nós temos várias esculturas que foram encontradas depois, sempre com a mulher com os quadris e o ventre destacado, tá, pessoal? Quer dizer, provavelmente o que você tinha nesse período eram pessoas excepcionalmente magras. Então é provável que a mulher menstruasse raramente, né? Porque mulheres que passam por situações de desnutrição, você nem menstruam. Então, essa daqui é a ideia, é o ideal de uma mulher parideira na pré-história. Tá certo, pessoal? Então, isso muito provavelmente não existia no cotidiano. É uma figura idealizada. A gente hoje tem isso, né? Ah, a Barbie, né? Reproduz uma figura feminina impossível. O cinema, a televisão, o universo da moda, né? O mundo da moda mostra para gente mulheres que são verdadeiros palitos de churrasco, espetinhos de churrasco, e tanta magreza, né? Já teve altas discussões sobre a indústria da moda impor às modelos uma pressão tão grande que é um gerador da anorexia nervosa, né, pessoal? Então, por quê? Porque aquela figura humana ali não existe. Aquilo é completamente. Para aquilo ali, você tem que tomar drogas, tem que fumar 3 maços de cigarro por dia, tem que tomar drogas para não sentir fome. Aquilo não é o ideal. Aquilo é artificial. A gente dificilmente consegue ver pessoas daquele. A não ser que você, né, vai em regiões de guerra e de fome, desgraçado. Isso aqui também, isso aqui provavelmente uma mulher da época fala assim, isso aí é uma imagem idealizada, isso não existe, porque elas eram muito magras, tá, pessoal? Porque todos eram muito magros, tá, gente? Então, com certeza, a ideia de uma mulher fértil, nossa, eu quero ter muitos filhos, né, pessoal? E no Neolítico, tá, nós temos essas construções megalíticas. Aqui é Stonehenge, né? Lá no norte da Inglaterra, não sei se é norte da Inglaterra ou se é na Escócia já, é uma construção megalítica, mega grande, litos, pedra, é uma construção em formato circular, onde você tem grandes colunas de pedra com traves na parte superior. Isso aqui já gerou altas discussões de que função exatamente, por que construíram isso. Eu confesso para vocês que nunca li algo razoável, mas que deu um trabalho desgraçado para fazer isso, com certeza deu. Tá certo, pessoal? Com o surgimento da civilização, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da arte na Mesopotâmia. Então, fechamos essa parte de arte pré-histórica e vamos falar um pouquinho da arte na Mesopotâmia. Pessoal, a arte mesopotâmica é a primeira coisa que nos chama a atenção. Na Mesopotâmia, nós temos várias populações, então nós vamos fazer aqui um apanhado geral. Não dá para a gente falar de assírios, amoritas, babilônios, né, sumérios, amoritas, assírios e os caldeus de Nabucodonosor. Então, nós vamos fazer um resumo bem rápido para que vocês tenham pelo menos uma ideia. A arte na Mesopotâmia, o que chega para nós é uma arte monumental, decorativa, de grandes palácios, de grandes templos, tá, pessoal? Nós não temos arte cotidiana, não nos chega uma produção artística cotidiana, tá? Então, o que a gente encontra são grandes obras que provavelmente foram financiadas pelo Estado, pela elite. Então, eu não sei dizer para vocês, nem sei se sabem, se alguém sabe,
como é que é, sabe, os Simpsons, que tem aquele quadro do barquinho na sala, eu não sei dizer para vocês qual era a arte cotidiana ali das pessoas, a decoração dos pobres. Não sei nem se isso existia. Tá? No caso dos mesopotâmicos, Mesopotâmia, Mesopótamos, entre rios, tivemos aulas sobre isso. Pode voltar lá que tem as nossas aulas bonitinhas, gravadas. Né? Aqui a região do hoje é o Iraque, apesar de que, ó, gente, isso aqui era uma espécie de. Era a versão mesopotâmica da pirâmide, mas não é um templo, pelo amor de Deus. O zigurate. O zigurate, ou ziguriate, né? O zigurate é um templo multifunção. Olha o tamanho das pessoas nesse colosso. Né? Isso aqui, pessoal, o mais bem preservado dos zigurates fica hoje na região do atual Irã, mas é só essa base que ele tem, tá? Essa parte aqui, eles imaginam que fosse desse jeito. Os desenhos que são preservados aí, você tem esse material. Ó, pessoal, então, por que eu falo que é um templo multiuso? Porque você tem aqui um depósito de grãos, isso aqui era onde essa base era onde o rei, na medida em que você tinha uma sociedade no estilo modo de produção asiático, né? Essa expressão é antiga, mas a ideia de que o Estado era dono de tudo, né? Então a colheita era armazenada aqui, essa base funciona como um silo. Aqui você tem a parte do templo, a parte religiosa, e aqui em cima é onde eles observavam as estrelas, né? Porque para a religião tradicional mesopotâmica como um todo, a astrologia era uma parte importante. Então aqui os sábios ficavam ali olhando o céu, tá, pessoal? Então, depósito de grãos, templo e torre de observação astronômica, né? Tudo bem que tinha função religiosa, então astrológica. Pessoal, ó, os mesopotâmicos, eles têm um problema. O problema é que eles não têm pedra, não têm rocha calcária para ser utilizada em construção, então eles têm muito pouca pedra. Isso aqui é feito de barro cozido. Isso aqui é tudo feito de tijolo de argila cozida. Tá? Então as paredes eram excepcionalmente grossas, tem paredes muito grossas, e o que roubava espaço interno, mas não é tão resistente quanto a pedra, por isso você tem relativamente pouca coisa preservada. E, em segundo lugar, eles não tinham papiro. Tá? Como eles não tinham papiro, nós não temos tanto acesso, eles não tinham nenhum similar. Né? Então, nós temos pouco, ao contrário do Egito, onde você tem muito desenho preservado num material que era mais fácil de ser guardado. Lembrando que eles usavam como material para sua escrita o barro, a tabuleta de argila, a escrita cuneiforme. A gente falou sobre isso na nossa aula normal. Agora, por exemplo, olha só que coisa linda. Você tem muita escultura. Isso aqui é uma escultura assíria. Isso está no museu, está excepcionalmente bem preservada. Notem, é uma figura antroposomórfica. É um touro alado com uma cabeça humana. Um touro alado com uma cabeça humana. Gente, aqui uma regra deles, tá? Quando eles reproduziam o animal, eles reproduziam o animal sempre de lado, sempre de perfil, para você poder ver as quatro patas. Essa, como é uma imagem, é uma escultura, ela é tridimensional, portanto, você poderia olhar a figura de frente. Então, se você olhar a figura de frente, você só vai ver. Então, quando você olhar a figura de frente, você vai ver o quê? O boizão, o peito do boizão, a cara do sujeito e duas patas. Mas se você estiver perfeitamente de lado, você não vai ver essa pata aqui. Então eles colocam 5. Não é que o bicho
tem um problema. Não é porque esse boi nasceu em Chernobyl, não, tá, pessoal? Não é aí uma aberração da natureza. Essa pata extra é para quem olhasse de lado. Se você estivesse perfeitamente olhando o boi de perfil, você não veria essa pata. E se você estivesse olhando o boi exatamente de frente, você não via essa. Entenderam, pessoal? Aí vai um curioso e dá a volta no boi e fala: opa, tem uma pata sobrando. É meramente para poder simplificar, ou melhor, para você poder resolver um problema do ponto de vista, para que o animal sempre apareça com quatro patas, não interessa o seu ponto de vista. Isso aqui ficava num templo assírio, né? Um templo próximo à capital assíria, a cidade de Nínive, e aí vocês podem ver. Uma coisa que vocês vão perceber é que a produção, as figuras humanas reproduzidas, tem pouca mulher sendo reproduzida, mas o mais interessante, todos os homens serão reproduzidos com longas barbas e longos cabelos, e sempre você vai perceber isso, ó, encaracolado, tá? A minha barba não faz isso. Isso é uma representação da figura masculina típica daquela região, aonde a barba sobe próximo do olho. Eu tenho um amigo que, quando ele faz a barba, ele começa a fazer a barba que parece que ele sabe aqueles caras que tem aquela doença que tem muito pelo, fica parecendo um lobisomem. Pois é, eu tenho uns amigos aí que tem barba até aqui. Tá? Então, olha como a barba dele sobe, é uma barba profundamente cerrada, tá? Cabelos, e tem um trabalho aqui de trança na barba. Então, as figuras masculinas humanas sempre serão representadas com grandes barbas trabalhadas e trançadas, tá, pessoal? Olha aqui outro exemplo magnífico de duas figuras humanas. Notem, pessoal, que aqui na arte mesopotâmica não tem a lei da frontalidade. Não tem. Você vê o cara, ao contrário da arte egípcia, o sujeito pode tranquilamente aparecer num perfil mais preciso. Aqui a gente só vê na arte egípcia, o artista é obrigado a produzir, a reproduzir os dois braços, mais ou menos como esse aqui, tá? Aqui não. Notem que um braço não aparece. Na arte egípcia, isso é absolutamente proibido, tá, pessoal? Então, aqui eles tinham mais liberdade na reprodução da figura humana de usar um perfil mais correto. As figuras nunca vão ter expressão, as figuras são sempre inexpressivas, tá? E uma coisa que vocês podem notar aqui é que com o tempo desgastou, isso é muito comum no Egito também, mas a figura era pintada originalmente. As figuras, elas não eram simplesmente esculpidas na pedra, você tinha todo um cuidado. Aqui no chapéu, né, ou coroa, não sei se é uma figura importante, mas você tem aqui, tá até, né, olhando assim de soslaio, parece um relógio de pulso, né, mas não é pulseira. O cara, você vê o chapéu, preservou uma parte da sua tinta vermelha, mas notem a barba extremamente cerrada, não tem bigode. Aqui parece que tem um bigodinho. Aqui não tem bigode, não visível, né? E a barba, ó, toda encaracolada, o cabelo começa a alisar e vai encaracolando, e aqui tranças, tá, pessoal? Então é interessante ver que provavelmente nas sociedades mesopotâmicas, esses são assírios, mas você tem outros aí, né? Representando figuras humanas sempre barbudos, tá, pessoal? Esse pessoal curtiu uma barba aí. Também, do jeito que era difícil fazer a barba nessa época, pelo amor de Deus. Eu tenho preguiça de fazer barba, eu tenho preguiça. Hoje, imagina naquela época que os caras tinham que fazer a barba, devia fazer com machado, né? Devia fazer com uma tocha, punha fogo na barba. Outra coisa, gente, aí eu vou mostrar para vocês, mas eu fico extremamente infeliz de ver isso. Como a arte é uma arte produzida por encomenda dos governantes, uma das funções desses governantes era manter a segurança.
E no período lá do surgimento das primeiras civilizações, 3.000 anos, 2.000 anos atrás, havia muitos leões no Oriente Médio. E as pessoas morriam de medo dos leões. Esses leões foram tão caçados que foram extintos. Você tinha uma população de leões que saía da África, passava por todo o Oriente Médio e chegava na Índia. Hoje nós temos leões na África e uma reduzida população de leões na Índia. Para quem não sabe, fica sabendo agora. Nós temos o resto, o resíduo de uma população muito grande, originalmente, de leões na Índia. Não existem mais leões na região do Oriente Médio, foi a população mesopotâmica que a exterminou. E aqui um desenho que me deixa... Tem de leoa também, tá? Cenas de caçada, isso aqui é um alto relevo, né? Então, olha, o leão já está vomitando sangue, aqui as imagens de sangue escorrendo das inúmeras flechadas, isso era considerado... me perdoem, pessoal, não vou ficar mostrando aquilo lá, não. Mas era considerado função dos reis, né? Proteger a população e matar leões. Então, é muito recorrente na arte mesopotâmica leões sendo caçados. Tá? Isso aqui, meninos, é interessante porque isso aqui era produzido na argila com um rolinho. Né? Eles produziam um rolinho e no que eles passavam no barro, o rolinho como que imprimia, né? Imprimia uma imagem. Por isso que é interessante. Isso aqui foi impresso numa chapa de argila e depois cozido, né? Então aqui nós temos trabalhadores sempre muito barbudos, né? Sempre barbudos, trabalhadores dando água a touros, né? E aqui é escrita cuneiforme, um textinho escrito, não faço a menor ideia do que digo, mas esses touros são chifrudos, hein? Esse chifre aqui é grande, tá? Então, há trabalhadores dando. Então, nós temos algumas cenas de vida cotidiana, mas a esmagadora maior parte da arte mesopotâmica é voltada para a decoração de templos e palácios e mostram figuras reais, figuras do alto comando, né, pessoal? Lembrando que eles não têm papiro, portanto, eles não têm arte, ou é em pedra ou é na argila e depois você cozinha ela, tá? Não nos chega pintura, tá, pessoal? Pintura é muito escassa, tá? A gente sabe, por exemplo, que eles pintavam esses alto-relevos aqui, né, pessoal? Eles pintavam alto-relevo, mas não chega para agora pintura mesmo. Para isso você vai ter que ter uma folha e essa folha vai ser o papiro, né, pessoal? Então agora nós começamos a falar do Egito. Eu quero lembrar vocês que a arte egípcia ela era rigorosamente controlada pela regra religiosa. A arte egípcia atendia a demanda da religião. É muito pouca coisa que existe. A arte estava quase que toda ela dedicada à exaltação da religião, tá, pessoal? Então você não tem é muito pouca coisa que vai estar fora do âmbito religioso. Não tem cena de pessoas felizes correndo peladas pelo campo, tá, pessoal? Aqui, no campo da arquitetura, lembrando que o Império Egípcio é muito longo, né, que o Império Egípcio tem uma sobrevida extrema, né? Então, isso aqui data do chamado Antigo Império, né? Que são as grandes pirâmides do Vale de Gizé. Lembrando que são 9 pirâmides no Vale de Gizé, essas 3, as maiores, e mais 3 pequenininhas aqui, e 3 pequenininhas aqui desse lado. Tá? Então, são 9 pirâmides no total. O complexo do Vale de Gizé é imenso, na medida em que ele foi sendo escavado e exposto, né? Você vai ter aí toda a beleza e todo o color, inclusive a figura da esfinge, né? Que é uma figura antropozoomórfica. Lembrando que a esfinge serve para proteger um lugar. Então, a esfinge provavelmente ficava bem na entrada do complexo, tá? Esfinge perto, isso aqui é pequenininho,
pequenininha, tá, pessoal? Mas é isso aí, ó. Na arquitetura, toda vez que a gente fala de Egito, a gente pensa nessas grandes construções que são o quê? Túmulos. Túmulos. Aqui estão enterrados 3 faraós. As pequenininhas, eles falam que pirâmides das faraonisas, eu não sei direito não, mas as pirâmides são sempre túmulos. Lembrando que as pirâmides evoluíram, primeiro elas eram assim, né, feitas na forma de degraus, e depois elas passaram a receber o acabamento. As pirâmides são uma representação do Sol, tá, pessoal? Então elas tinham esse acabamento aqui, que só sobrou na do meio, né? Essa é a menor, a média e a maior. Ah, já foi mais aqui? Não, essa aqui está construída num lugar mais elevado, a maior é essa. Para você poder tirar uma foto aparecendo as 3, você tem que ficar de frente para as pequenininhas, tá? Para você poder pegar elas todas. Então a pequena fica parecendo maior do que ela é, tá, pessoal? A pequena é muito menor. A pequena que estava aberta a visitação pública quando eu fui lá. A Mycerinus, né? Mycerinus Khephren Cheops, ou Khufu, tá? Essa grandona aqui, tá? Ela era coberta de um material de acabamento refinado, pintada de branco e o topo um conezinho de ouro, né? Então, por isso que eu estou falando para você que a pirâmide é uma representação do Sol. Então, o topo coberto de ouro era o Sol e os 4 lados da pirâmide, a luz do Sol sagrado chegando a todos os 4 cantos do mundo, tá? Lembrando que a pirâmide tem 4 faces, os 4 cantos do mundo. Então, aqui ouro e aqui pintada de branco. É claro que até o acabamento eles roubaram. Imagina que não vão ter roubado o ouro, né, pessoal? Mas devia ser uma visão maravilhosa. Era a luz do sol levando a alma do faraó para o reino dos mortos, né, pessoal? Então, aqui a marca registrada da arquitetura egípcia. Outro aspecto importante, meninos, isso aqui é no templo de Luxor, tá? Muitas esculturas de figuras antropozoomórficas, tá? Ou de figuras zoomórficas. Você tem aqui a esfinge com cabeça de carneiro, tá? E aqui imagens do faraó. Isso provavelmente são pequenas estátuas do faraó Ramsés II, construtor do templo de Luxor, sob, né, o queixo do carneiro. Vocês sabem para qual que era o símbolo? Por que eles gostavam tanto de esculpir carneiro? Símbolo da fertilidade masculina, tá? Porque você solta um carneiro lá no meio das carneiras e o bichão fica doidão, tá? Então o carneiro era simbólico da capacidade reprodutiva exacerbada, né? Então o cara queria ser igual ao carneiro. Duvido que fosse, né? Nem com azulinho o cara consegue. Mas então a figura simbólica do carneiro como representação da capacidade reprodutiva masculina, tá, pessoal? Então olha que interessante aqui. Outro, além das pirâmides, nós vamos ter aí uma série de grandes templos, aonde nós, por exemplo, Abu Simbel, próximo do lago da represa de Aswan, né? Eu não fui nesse templo porque eram várias horas numa vanzinha, tinha que sair 4 horas da manhã e aí você percorria 5 horas de viagem para chegar aqui e depois mais 5 horas para voltar. O dia inteiro para conhecer o templo e o meu intestino, ele é meio regularzinho, assim, eu não gosto de pegar a estrada de madrugada desse jeito assim, não, vocês não gostam, tá, pessoal? Então tá aqui, o faraó Ramsés II, ele vai ser o maior construtor de templos do Egito. Ele é o responsável pela construção do templo de Luxor, ele é responsável pela construção do templo de Abu Simbel, aqui comemorando supostamente, né, como eles escreviam, como a escrita hieroglífica está para tudo que é lado, ele contando por que ele construiu o templo, ele fala que é para comemorar a vitória dele sobre os hititas. Hoje a gente sabe que a batalha terminou em empate. Olha, gente, quando foram construir a represa de Aswan, esse templo seria alagado e houve uma mobilização internacional. O templo, então, foi desmontado, cuidadosamente desmontado e reconstruído 70 metros acima, num barranco artificial, bem no topo do paredão onde fica a represa do lago de Aswan. E eles, inclusive,
tiveram o cuidado, vejam, aqui o que você tem são as partes quebradas da quarta estátua. São 4 estátuas do próprio faraó Ramsés II, Ozymandias, e o que estava quebrado ficou quebrado. Tá? Deixa quieto. Aí o deus Osíris, ele está lá no fundo, lá aqui dentro você tem ele em tamanho natural sentado ao lado do deus Osíris, o protetor dos faraós. Aí no dia da batalha de Abu Simbel, o sol fica numa posição tal que numa determinada hora o sol entrava por esse túnel, isso aqui é um túnel, e iluminava as estátuas, 2 estátuas do faraó e do imperador. Na data do aniversário da batalha de da batalha de Kadesh, né? A mais antiga batalha cuja história é documentada, no aniversário da batalha de Kadesh, um motivo para a construção desse templo, o sol entrava aqui e iluminava naturalmente as 2 estátuas. Eu não sei se hoje em dia, porque mudaram o templo de lugar, isso ainda acontece. Tá, pessoal? Então tá aqui as figuras, né? Os faraós são sempre representados com barbas. Essas barbas eram normalmente postiças. Tá, pessoal? Essas barbas eram todas trabalhadas, né? A barba toda cheia de trança. Aqui as esposas e os filhos. O Ramsés se casou. O Ramsés II, ele teve, acho que foi 20 esposas e 90 filhos, tá? Tem o negócio do carneiro lá, tem a ver com ele mesmo, tá, pessoal? Aqui, uma imagem do templo de Luxor e um aspecto interessante. As colunas, boa parte das colunas construídas pelos egípcios são simulações de palmeiras. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Isso é uma simulação de uma palmeira, tá? Uma palmeira aqui, né? As folhas, aqui o corpo da palmeira. E alguns templos eram construídos sem o teto, tá? Então, bem me lembro, quando o templo era sem teto, a palmeira estava fechada. Quando o templo tinha teto, a palmeira era aberta. Eu não lembro como é que era essa regra da palmeira. Quando era a representação de uma palmeira, você tinha ou ela aberta ou ela fechada, dependendo se o local tinha ou não teto, tá, pessoal? Lembrando que todos os templos dedicados aos vivos ficavam do lado oriental do Nilo, onde o sol nasce. E todos os templos funerários ficavam do lado esquerdo, do lado ocidental do Nilo, onde o sol se põe. Então, o sol nasce aqui templos dedicados à vida. O sol se põe aqui do outro lado, aqui os templos funerários. Tá, pessoal? Tinha muita regra, né? Aqui, não, esse aqui não, aqui, gente, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Gente, isso aqui todo mundo tira fotografia, são 2 pirocas, tá? 2 pirocas. Ô, Jefão, você é doente, rapaz, por que você colocou a imagem de 2 pirocas? É porque tem um lugar lá no Egito que você visita, todo mundo vai aqui, tá? Eu tenho foto aqui do lado das pirocas. Isso aqui é um aviso do faraó contra os invasores, tá? Então ele está explicando, aqui está tudo escritinho em hieroglifo, explicando aos possíveis invasores o que é que será cortado deles caso eles tentem invadir o Egito, tá? Então o que é que vai ser cortado? O que eu vou arrancar de você se você tentar invadir o Egito? Notem, não tem orelha, não tem pé, não tem mão, tem 2, portanto tá avisando a galera, vou cortar a sua piroca caso você tente invadir o Egito, tá? Por isso que você tem, não é incomum imagens de pirocas na escultura egípcia, tá, pessoal? Aqui vocês podem ver, isso é uma coisa que só os egípcios têm, que os mesopotâmicos não têm. Vocês estão notando a trama parecendo tecido, parecendo pano? Isso é o papiro, tá? Isso é o papiro. No Egito, eu comprei um papiro paguei uma graninha para um papiro com a deusa Bastet, que é a deusa gato, né? A deusa Bastet. E eu tenho um papiro que eu trouxe do Egito com a deusa Bastet, que é essa figura aqui, a deusa gato. Os egípcios, lembrando, os egípcios consideravam o gato sagrado, que eles armazenavam muito alimento, e
Portanto, os gatos eram vistos como sagrados porque comiam os ratos. Se você matasse um gato no Egito, você podia ser condenado à morte. Tá, pessoal? Então, aqui a deusa Bastet, né? Eu trouxe um papiro. E o papiro lá, pessoal, ele é muito falsificado, tá? O papiro é muito falsificado. Dá para fazer papiro de cana-de-açúcar, mas ele não dura, porque o papiro em si é uma cana, só que não tem açúcar. Então, o papiro ele se desgasta muito. O papiro feito de cana-de-açúcar se desgasta muito rapidamente, tá, pessoal? Então tem que ficar esperto com o vendedor de rua. Outra coisa, se tiver formiga na tua casa, elas vão todas no papiro falsificado, né? Então, ó, o que nós estamos vendo aqui? Por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Primeiro, lembrando aqui que aquilo que eu falei para vocês, que está tudo muito bem explicadinho. Tá? Como a escrita hieroglífica era utilizada para explicar as coisas para as pessoas dentro dos templos, nos documentos, tudo, então está tudo explicadinho. Isso aqui é uma página do chamado Livro dos Mortos. Né? Então, quando o Champollion decifrou a escrita hieroglífica, a gente ficou sabendo de tudo aquilo que era os segredos, né? Os segredos. Então deu para a gente ler o livro deles. Né? Então está aqui o deus Anubis, que guarda a entrada do reino dos mortos, pesando o coração desse cidadão aqui, provavelmente, ou sei lá, deve ser desse cidadão aqui, pesando. Ó, aqui o coração, aqui uma pena. Vocês estão vendo? Uma pena. Porque, como para os egípcios, o coração é onde ficava a consciência do sujeito, eles não sabiam para que servia o cérebro, tá? Então, a consciência do sujeito ficava aqui e aqui uma pena. Se a consciência do cara pesasse mais que a pena, ele não podia entrar no paraíso. Então, a consciência do sujeito tinha que estar absolutamente leve para ele poder entrar no reino dos mortos. Então, quem pesava o coração do sujeito era o deus Anubis. Mas aqui o que você tem é a famosa lei da frontalidade, né? Que é talvez a característica mais marcante da arte egípcia, aonde você tem o peito para frente, os braços têm que aparecer certinho, o peito, e as pernas, elas têm que aparecer, mas podem estar, ficam de lado. Né? Então, as pernas de perfil, o peito para frente, a cabeça perfeitamente de lado, com o olho do lado do ouvido. O cara é torto, né? Esse cara tá muito mal, foi atropelado por uma jamanta, né, pessoal? Então tá aí, ó. Isso não é que eles não reproduziam a pessoa assim porque eles não sabiam desenhar, eles eram obrigados a fazer a pessoa assim, tá? Peito para frente com os dois braços aparecendo, quadril e pernas, aqui as pernas de perfil, as pernas de lado podiam estar paradas ou caminhando, mas de lado, e a cabeça, o peito para frente, a cabeça muito virada para o lado, né, formando aí um ângulo muito, né, um ângulo de 90 graus em relação ao peito, e o olho do lado da orelha. Então, isso aqui é a chamada lei da frontalidade, é uma página do Livro dos Mortos, a Bíblia egípcia, e aqui vocês podem ver como o papiro era fabricado. Tá, pessoal? E aqui a obra de arte mais famosa da história egípcia, uma das obras de arte mais conhecidas do mundo, né, pessoal? Que é a máscara mortuária do faraó Tutancâmon. Notem o acabamento perfeito, magnífico. Isso aqui pesa 20 quilos. Eu quase chorei, gente. Eu tive o prazer de estar diante da máscara do faraó Tutancâmon, da múmia do faraó Tutancâmon. É maravilhoso. Olha, aqui você tem esse chapéu, que é na realidade a coroa dos faraós. Aqui o símbolo dos dois Egitos, o abutre e a serpente, porque ele era rei do alto e do baixo. Notem que ele está maquiado e usa brincos. Aqui a barba ritualística. Quando o Tutancâmon morreu, ele tinha 18 anos, ele nunca ia ter essa barba enorme, né? Até porque ele tinha lábios, vejam, lábios mais grossos. Ele provavelmente tinha, porque você teve faraós negros, né? Então, lábios grossos, mas nariz fino, é muito provável que ele tivesse aí mistura,
tá? É bem provável que ele não fosse sempre, ele não é, né? Ele tivesse uma miscigenação aí, negro e branco, tá, pessoal? Mas a barba ritual, como vocês podem ver aqui, na forma de uma trança, isso muitas vezes era colado ou você tinha uma cordinha para segurar essa barba falsa, né, pessoal? Então, essa máscara, vejam o rigor detalhe, né, da reprodução da face do faraó. E um detalhe interessante aqui, né? Toda essa parte azul é pedra semi-preciosa, é um negócio chamado lápis lazuli. Lápis lazuli. Isso aqui era feito desse jeito para que a alma pudesse encontrar o corpo do faraó quando ele retornasse, quando a alma retornasse para se reenergizar lá do reino dos mortos. Tá certo, pessoal? Esse é o único faraó cuja tumba foi encontrada intacta, né, pessoal? Então nós temos muita arte funerária, né? Arte funerária nessa cultura egípcia, tá certo, pessoal? Então é isso aí, uma arte muito, uma arte completamente teocêntrica, né? Uma arte que ou está louvando a figura do faraó, que é Deus vivo, ou está nos ensinando detalhes a respeito da religião. Tá certo, pessoal? Então eu acho que é isso. Não sei nem quanto tempo já durou essa aula, mas olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Amo vocês e sábado que vem tem mais, pessoal. Tchau, tchau, então.